Durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo testemunhou atrocidades que pareciam ir além do limite humano. Holocausto, campos de concentração, genocídios. Mistérios que ficaram marcados para sempre na memória da humanidade. Mas enquanto a Europa enfrentava seus próprios horrores, outro pesadelo acontecia no outro lado do planeta. Silencioso, frio, quase invisível. No norte da China, uma instalação militar gigantesca crescia em segredo, cercada por florestas, neve e muros altos demais para serem questionados. Ali, sob a fachada de um centro médico, cientistas do Exército Imperial do Japão desenvolveram o que seria considerado o maior laboratório humano da história moderna. Um local onde a vida não tinha valor. Os corpos substituíam instrumentos, onde a ciência, sem ética, se transformou na arma mais cruel já estudada. Esse lugar recebeu o nome inofensivo, Departamento de Prevenção Epidêmica e Purificação da Água, mas o mundo o conhecia por outro nome, Unidade 731. E os ecos de suas pesquisas continuam vivos até hoje, nas fronteiras da medicina, das armas biológicas modernas, na memória das vítimas que nunca tiveram voz. Ficou curioso? Vem comigo então. No início do século XX, o Japão passava por uma transformação agressiva. De um país feudal isolado, tornou-se uma potência industrial e também militar. Em poucas décadas, deixou de imitar o Ocidente e começou a competir com ele mesmo. Em 1931, o exército imperial japonês invadiu a região chinesa da Manchúria. A área era rica em carvão, minerais e rotas estratégicas. Dominá-la significava poder econômico, expansão e também controle militar sobre o continente. O governo japonês justificava essa expansão como necessária para a estabilidade asiática. Porém, na prática, tratava-se de domínio imperial, onde o exército ocupava. Surgiam prisões, zonas militares e também campos de trabalho. Foi nesse território tomado à força que seria construída uma instalação misteriosa, protegida de civis, jornalistas e até de autoridades do próprio Japão. O objetivo oficial: pesquisa médica e prevenção de doenças. O objetivo real: criar armas invisíveis, impossíveis de rastrear, capazes de destruir cidades inteiras sem sequer disparar um único projétil. Com a Manchúria tomada, o exército imperial japonês viu uma oportunidade estratégica, uma região isolada, fria, distante da imprensa internacional, perfeita para instalar um centro militar que não existia oficialmente. O projeto recebeu proteção direta do alto comando japonês. Nenhum detalhe podia ser revelado. Médicos selecionados eram obrigados a jurar sigilo absoluto, recebendo cargos, salários e privilégios raros. A corrente militar dizia que trabalhavam para proteger o futuro do império. Documentos eram classificáveis apenas com autorização imperial. Até governadores regionais eram mantidos no escuro. A estrutura da unidade cresceu como uma cidade. Hospitais, salas de dessecação, fábricas químicas, centros de testes, alojamentos e também câmaras seladas. Tudo construído sob silêncio, sob a cobertura de pesquisas epidemiológicas. Em relatórios oficiais, o local era um centro de combate a doenças que ameaçavam soldados japoneses. Mas dentro dos muros, o que se combatia não eram enfermidades. O que se estudava era como usá-las contra outras pessoas. À frente da unidade estava o general Dr. Shiro Ishii, microbiologista e oficial de carreira. Ambicioso, carismático, extremamente inteligente. Para muitos, um gênio. Para outros, um visionário sem limites morais. Ishii acreditava que o futuro das guerras não estava em bombas, a tanques ou também aviões, mas em algo silencioso, invisível. A arma perfeita seria capaz de exterminar populações inteiras, sem sequer revelar o agressor. Em conferências secretas dentro do exército, Ishii defendia que ameaças poderiam salvar vidas japonesas, pois eliminariam inimigos antes da guerra começar. Sua retórica era simples: se o Japão não usasse a ciência para vencer, outro país usaria o primeiro. Era uma corrida armamentista, toque de micróbios. O brilho de sua promessa convenceu o alto comando. Ishii teve carta branca. A burocracia não limitava. Leis não restringia. Moralidade era apenas um obstáculo teórico. Assim, enquanto médicos do mundo estudavam para salvar vidas, na Manchúria, um japonês brilhante construía a ciência para destruí-las com precisão. De longe, a unidade 731 parecia apenas uma instalação militar comum do exército imperial. Mas além dos muros altos e torres de vigilância, revelava-se uma verdadeira cidade, planejada para a ciência e usada como arma. Ruas inteiras, trilhos, laboratórios, fábricas químicas, dormitórios e camas herméticas formavam um complexo. O centro de comando abrigava laboratórios microbiológicos reforçados, com controle rígido de acesso e também esterilização.
À esquerda do complexo, os chamados hospitais, escondia sua real função. Não tratavam ninguém, apenas observavam vítimas submetidas a doenças controladas sem qualquer cura. Nos fundos, celas frias e também úmidas, guardavam prisioneiros que aguardavam o próximo experimento. Havia também câmaras de congelamento e pressão, além de edifícios de dessecação com drenagem especial para fluidos. À direita do complexo, fábricas militares produziam vírus, bactérias e também pulgas infectadas, enquanto chaminés trabalhavam sem parar. A arquitetura deixava claro, aquele lugar não servia para salvar vidas, mas para transformar a morte em arma. A maioria vinha de vilas pobres, comunidades agrícolas, trabalhadores, estudantes, civis capturados durante a ocupação japonesa. Muitos eram acusados de espionagem, sem prova alguma. Bastava estar no caminho ou simplesmente não obedecer às ordens. Alguns eram prisioneiros de guerra, chineses e também soviéticos. Outros, mulheres sequestradas em regiões ocupadas. Havia adolescentes, idosos, às vezes famílias inteiras trazidas sem explicação. A idade não era critério. O único critério é a utilidade para a pesquisa. Ao chegarem, não recebiam nomes. Eram catalogados como maruta, palavra japonesa para toras de madeira. Um termo que já dizia tudo. Eles não eram vistos como pessoas, apenas como materiais experimentais. A rotina dentro das celas era silenciosa, controlada e também previsível. Não havia trabalho forçado, não havia interrogatórios constantes, apenas a espera. Espera pelo próximo experimento. A maioria passava por dias ou semanas sem qualquer contato, sem saber o motivo de estarem ali. O silêncio tomava o destino ainda mais brutal. Alguns recebiam alimentos em quantidades precisas, controladas por cientistas. Às vezes, eram alimentados melhor do que os próprios soldados que ali trabalhavam. Não por bondade, mas por um corpo bem nutrido representava resultados mais claros durante dissecações e testes de doenças. Ninguém recebia tratamento médico. Ao adoecerem naturalmente, eram observados, não curados. Se morriam antes do previsto, eram substituídos. A morte natural era considerada desperdício. A morte controlada era considerada ciência. Dentro da unidade 731, aquelas pessoas não eram vítimas apenas de experimentos. Eram vítimas de desumanização completa. Um processo científico que não estudava um corpus, estudava o limite de uma vida transformada em um objeto. A unidade 731 tinha como objetivo criar armas capazes de exterminar populações inteiras sem tiros das explosões. Doenças como peste bubônica, antraço, cólera e tifo eram tratadas como munição. Prisioneiros recebiam doses calculadas para medir a velocidade de contágio e índice também de mortalidade. Esses resultados eram usados como mapas militares para destruir cidades antes da ocupação, permitindo que populações morressem sem saber o que atacou. Para dominar regiões da Manchúria, o Japão estudava como usar doenças como fortificações invisíveis. Bactérias eram testadas em ambientes de frio, pântanos e rios congelados, simulando fronteiras reais. A ideia era criar áreas contaminadas que impedissem tropas inimigas de avançar, transformando as epidemias planejadas em defesas militares. O laboratório pensava estrategicamente em quais rotas a doença bloquearia melhor o inimigo. Embora a morte fosse o foco principal, parte das pesquisas servia para proteger soldados japoneses. Prisioneiros eram usados para medir os limites do corpo humano em baixíssimas temperaturas, com congelamento repetido de membros. Esses dados criavam um protocolo de sobrevivência em clima extremo, gerando instruções militares para reduzir mortes entre soldados do Japão, enquanto milhares eram sacrificados para alcançá-las. O objetivo final era usar doenças como ferramenta de conquista. A unidade testava com pulgas infectadas, roupas contaminadas e sprays aéreos, liberando bactérias sobre cidades reais chinesas. Antes de as tropas chegarem, civis já estariam doentes e incapazes de reagir. Assim, a conquista se tornaria fácil e também silenciosa. A unidade funcionava como arma de ocupação, projetada para enfraquecer nações antes mesmo da guerra começar. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, esperava-se que os responsáveis pela unidade 731 fossem julgados como os nazistas. Porém, em vez da justiça, a Guerra Fria mudou o destino. Os Estados Unidos descobriram que os japoneses possuíam dados únicos sobre armas biológicas testadas em humanos. Para obtê-los, decidiram não punir os criminosos. Escolheram vantagem militar acima da ética. Documentos mostram que os Estados Unidos absolveram cientistas da unidade 731 em troca de informações sobre contaminação, resistência humana e métodos de guerra biológica. Em troca, o líder Shiro Ishii recebeu imunidade total e viveu como herói nacional, sem nunca responder pelos seus crimes. Médicos que realizavam viscerações e experimentos brutais passaram a atuar como professores, pesquisadores e também profissionais de saúde no Japão pós-guerra.
Conhecimentos originários em torturas humanas foram usados no desenvolvimento de vacinas e políticas sanitárias, mas o passado dos responsáveis permaneceu escondido sob o status acadêmico. A União Soviética tentou julgar os membros da Unidade 731, mas sem apoio dos Estados Unidos, faltaram provas que o julgamento foi visto como propaganda. Sem colaboração internacional, o caso perdeu a visibilidade. Assim, não existiu o Nuremberg japonês. O silêncio sobre os crimes foi estratégico, político e também científico. Parte do avanço científico ligado ao controle de doenças, resistência humana e imunidade militar só existe porque inocentes foram tratados como cobaias. Daí surge o dilema ético. Pode o conhecimento que salva a vida ser construído sob dor e morte? Esse é o legado mortal da Unidade 731 que deixou para o mundo. Depois que a guerra terminou, o Japão teria que encarar alguns dos capítulos mais sombrios de sua história. Porém, ao contrário da Alemanha, que foi obrigada a enfrentar os crimes nazistas, o Japão escolheu o silêncio. A Unidade 731 nunca virou assunto de escolas, livros didáticos ou museus. O governo japonês não reconheceu oficialmente os experimentos por décadas. Muitos professores evitavam o tema em sala de aula. Alguns até diziam que era propaganda chinesa. O silêncio não era apenas histórico, era político e também cultural. Quando o Império Japonês foi derrotado, oficiais receberam ordens diretas: destruir todos os documentos relacionados à Unidade 731. Prédios foram incendiados, arquivos incinerados, equipamentos demolidos. Nada podia restar, nada podia testemunhar. Mas algo escapou das chamas: memórias humanas. Ex-soldados e enfermeiros, já idosos, começaram a revelar fragmentos do que viram, às vezes em entrevistas, às vezes em confissões silenciosas. Alguns confessaram apenas no leito de morte, como se quisessem aliviar a alma antes de partir. As vítimas chinesas e suas famílias tentaram processar o governo do Japão. Foram dezenas de depoimentos, documentos médicos, testemunhas de aldeias inteiras destruídas por doenças misteriosas. Mas os tribunais japoneses repetiam a mesma sentença: sem provas documentais, não há responsabilidade. Que assim se tornava um ciclo cruel. O Japão dizia que não havia provas, mas eram os próprios oficiais japoneses que tinham destruído as provas. Mesmo assim, vítimas continuaram lutando por reconhecimento, levando a histórias a museus, exposições de memórias na China e também na Coreia. Décadas depois, investigadores independentes começaram a quebrar o silêncio. Jornalistas japoneses, estudantes, ativistas e historiadores mergulharam em arquivos secretos, entrevistaram veteranos e vasculharam ruínas da Manchúria. Um dos marcos dessa investigação foi a descoberta, no início dos anos 2000, que documentos oficiais comprovaram que pagamentos feitos pelos governos japoneses à Unidade 731 associados a pesquisas médicas especiais. Esses documentos se tornaram as bases de novos processos, debates e publicações científicas. A história começou, finalmente, a surgir à luz, mas não completamente. Na China, existe um museu dedicado às vítimas da Unidade 731, construído no local onde ficava a base original. E exibe roupas, restos de equipamentos, fotografias e depoimentos. Crianças crescem sabendo dessa história. Enquanto isso, no Japão, não há um museu nacional sobre o tema. A memória foi destruída pela ausência de provas e sim pela ausência de vontade. A história da Unidade 731 continua viva porque pessoas não esquecem, testemunhas falam, sobreviventes lutam, pesquisadores investigam. O silêncio governamental não impediu o som na memória. Hoje, o mundo olha para essa história não apenas para julgar o passado, mas para perguntar algo essencial: até onde a ciência pode ir quando se esquece da ética? Qual o preço da informação quando ela é construída sobre vidas humanas? Essa é a pergunta que nenhum documento pode apagar. A Unidade 731 não foi apenas um laboratório secreto, foi um espelho cruel de até onde a humanidade pode ir quando a ciência se torna arma, quando o conhecimento perde a alma e quando o governo escolhe o silêncio em vez da justiça. E por mais que arquivos tenham sido queimados, prédios destruídos e histórias apagadas, existe algo que nenhum pacto político consegue eliminar: a memória humana. Sobreviventes que nunca receberam reconhecimento, os pesquisadores que dedicaram a vida a expor a verdade, as comunidades inteiras que até hoje lembram as cidades que desapareceram por doenças misteriosas, e as vozes que se tornaram a prova viva de que a história não pode ser enterrada com documentos. Quando olhamos para a Unidade 731, não vemos apenas o passado, vemos um alerta permanente sobre o futuro. A ciência sem princípios pode curar, mas também pode matar. O progresso pode salvar vidas, mas também pode torturá-las. E governos podem escolher esquecer, mas não podem obrigar o mundo a esquecer junto. A verdadeira pergunta que essa história deixa não é sobre o que aconteceu,
mas sobre o que faremos com esse conhecimento a partir de agora. Se a verdade foi silenciada uma vez, que ela seja lembrada hoje, não para alimentar o ódio, mas para impedir que qualquer nação, em qualquer época, use a ciência novamente como instrumento de destruição humana. Porque memória não é vingança, memória é proteção. Que lembrar seja nosso compromisso com quem não pode falar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.